No segundo dia de depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que tenha passado mal durante o depoimento no final da tarde de ontem. Mas o presidente da CPI, Omar Aziz, resolveu suspender a sessão depois de avaliar Pazuello como médico. O ex-ministro afirmou ao senador Eduardo Girão que o Ministério da Saúde não foi consultado sobre o fechamento dos hospitais de campanha em nenhum dos estados. O senador Eduardo Braga insistiu sobre a crise do oxigênio em Manaus. Pazuello culpou o governo do Amazonas e a empresa White Martins por falta de oxigênio no estado. Vamos ouvir. Todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque não faltou oxigênio e ficou focado em outras coisas. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara. Tá aí a fala do Pazuello na CPI. Constantino, se a gente comparar o Pazuello com os depoimentos do Ernesto Araújo e do Fábio Weingarten, o Pazuello foi para cima, foi mais firme, não foi não? Sim, ele está mais firme. Para quem ia ficar em silêncio porque era covarde, foi uma surpresa ou uma decepção e tanto, para quem está tendo que ver certas narrativas indo por água abaixo, né? Hoje foi um dia muito interessante, Paulo, porque o senador Marcos Rogério, do DEM, que eu recomendo que acompanhem com mais atenção, né? Tem sido um nome de destaque nessa CPI. Ele mostrou um vídeo, né, que é muito incômodo para essa narrativa dessa CPI circense, que virou apenas palanque eleitoral contra o governo federal, mostrando lá governadores como João Agripino Dória, por exemplo, defendendo a cloroquina, inclusive se vangloriando que foi o seu assessor, Davi Uip, quem levou para o Ministério da Saúde a recomendação da cloroquina. Então, isso está dificultando muito as narrativas. E estão chegando, ou tentando chegar mais perto, finalmente, dos estados e municípios, que é o propósito que interessa, de fato, ao país. E isso está deixando o relator Renan Calheiros em polvorosa, né? Totalmente ouriçado e nervoso, tenso. Né? Já disse que não é prioridade. O mesmo senador do DEM, Marcos Rogério, já entrou com um requerimento para convocar o representante da White Martins, para explicar isso, né? Nós temos um estado onde teve prisão de secretário de saúde, a busca e apreensão no âmbito municipal e estadual, e está todo mundo com uma narrativa de negligência com a Pfizer e tudo, e isso está sendo desmontado. A cada dia que vai um depoente novo, essas narrativas são desmontadas, porque elas não se sustentam de pé. Elas são falácias de quem inventou um discurso de que o presidente é um negacionista, esses termos que eles usam que são patéticos, né? Obscurantista, que se virou contra a ciência e chamou de gripezinha e blá, blá, blá. E aí, de repente, vai cada um do governo mostrando um monte de atuação, de ação na sua respectiva função, que mostra que não houve negligência, que não houve descaso e que, de fato, o problema parece, em primeiro lugar, se há um problema de gestão, ele parece totalmente compartilhado em vários níveis, que é o que disse o Pazuello hoje, e muito mais provavelmente, né, um problema do próprio vírus, porque vamos lembrar que o Brasil não está nem entre os 10 primeiros países em termos de óbito por habitante. E quando essa mesma variante agressiva que levou agora essa segunda onda para um ápice chegou em países vizinhos, como Uruguai e Argentina, disparou o óbito. O Uruguai e a Argentina hoje são os piores países do mundo. E isso não foi negligência do Pazuello. Então, de novo, né, o Uruguai, só para lembrar, tem o dobro de vacinação em termos relativos, até porque é pequeno. Então, as narrativas estão indo por água abaixo. A CPI foi montada como circo para atacar o presidente Bolsonaro. Quando não tem audiência, eles até suspendem, porque só importa a plateia, não a busca da verdade. E eles estão dando um tiro no pé. O que a população está vendo aqui fora é cada vez os senadores se enrolando mais a ponto de puxarem cartada feminista, o general é grosseiro com as mulheres, aí depois comparam ele a um nazista, né? Quer dizer, o desespero está batendo a porta da CPI.
Amanda Klein, eu quero saber se você concorda com essa fala do Constantino de que o desespero está batendo. E uma sessão para reescrever a história, uma enxurrada de mentiras tão flagrante, de um negacionismo que de resto é característico deste governo, e hoje isso ficou muito claro e muito patente. O Pazuello não assumiu a culpa por absolutamente nada, né? Ele diluiu essa responsabilidade, como o próprio Constantino disse, e pelo discurso dele, então, o Ministério da Saúde fez uma gestão maravilhosa, houve pronto atendimento a todas as reivindicações de estados e municípios, não faltou oxigênio, não faltou kit de intubação, temos vacinação a rodo. Eu não sei, é esse o país que vocês vivem? Porque certamente não é esse o país que eu vivo. No país em que eu vivo, falta vacina. Aliás, falta principalmente a segunda dose em várias capitais, até por uma ordem do Pazuello, que mandou distribuir todas as segundas doses como se fosse primeira dose, aí faltou, né? Então a vacinação está lenta. As UTIs continuam lotadas, em 7 estados tem mais de 90%, as UTIs estão mais de 90% de ocupação, ou seja, continua havendo uma sobrecarga. A gente tem mais de 440 mil mortos, o Brasil está, sim, entre pelo menos os 12, cerca de 12º lugar com maior mortes por milhão de habitantes, certamente tem o maior número de mortes por milhão de habitantes das Américas, é o 3º país com maior número absoluto de mortes. Até hoje. Acontece que a sua permanência se tornou insustentável, até porque o presidente Bolsonaro resolveu fazer uma inflexão no discurso da vacina, resolveu adotar a vacina, porque viu que caiu nas graças da população e a maior parte do povo brasileiro clamava por vacina, então ele teve que se livrar, até por pressão política, do ministro inexoravelmente associado à falta de vacinas e à demora na compra de vacinas, né? Então, por exemplo, para explicar por que não fechou o acordo com a Pfizer, o Pazuello continua insistindo nas cláusulas leoninas, draconianas, e disse que sempre manteve as portas abertas para a Pfizer e as negociações aconteciam. Aí o senador Omar Aziz, que é presidente da CPI, perguntou, mas se as negociações estavam acontecendo, por que o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, teve que intervir, fazer um telefonema pessoal para o ex-CEO da Pfizer, o Carlos Murillo, que inclusive já esteve na CPI, e para o gabinete do presidencial, passar esse telefonema tanto para o presidente da República como para o ministro da Economia. Então, são versões que não se sustentam. O senador Randolfo Rodrigues perguntou, as cláusulas eram draconianas, mas tinha uma minuta de medida provisória desde dezembro no governo federal que previa ali, tinha a previsão para dar segurança jurídica para a compra da vacina da Pfizer, e o próprio governo retirou essa parte, esse trecho da medida provisória, que depois foi aprovada só no final de fevereiro por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, que espécie de negociação é essa? Em resposta à senadora Leila Barros, Pazuello teve a pachorra de dizer que nunca foi pressionado para orientar pelo uso da cloroquina. O presidente não impactou minha posição pessoal, não vou fazer protocolo de medicamento algum que não tenha prescrição médica, indicação pelo SUS. É mentira. O Nelson Taj saiu no dia 15 de maio de 2020, Pazuello assumiu como ministro interino e no dia 20 de maio houve mudança do protocolo, da orientação de cloroquina pelo Ministério da Saúde. Já havia publicações na revista JAMA, no New England Journal of Medicine, contra o uso da cloroquina, alertando para efeitos colaterais. Vocês acham mesmo que um ministro interino em sã consciência teria autonomia para mudar a orientação do Ministério da Saúde sem o aval explícito ou sem a orientação explícita do presidente da República? São versões que não param em pé, e essas são só algumas das incoerências, das versões fantasiosas do Pazuello. Ele assumiu com menos de 16 mil mortos no Ministério, entregou uma pasta com mais de 300 mil mortos, mas hoje conseguiu ou tentou blindar o presidente da República. A esse sim ele deve obediência. O Serrão, perdão, eu queria te perguntar como é que você avaliou esse segundo dia de depoimento e se o Pazuello foi firme mesmo.
Para quem assistiu foi chatíssimo. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, manteve a coerência, manteve a postura transparente dele e declarou tudo. Só que tudo que ele declara não agrada, sobretudo, à oposição. Agora, um ponto que ele tocou que é fundamental foi uma avaliação óbvia, ululante. Todas as três instâncias, tanto o governo federal quanto estaduais e municipais, erraram demais na gestão da pandemia. Isso aí é um fato inegável. Cada um errou do seu jeito, do seu modo e prejudicou, sim, o combate à pandemia no Brasil. A gente sabe que a estrutura de saúde no Brasil, ela nunca foi de altíssima qualidade, sempre teve problemas, esse atendimento sempre falhou. Não temos aqui o que seria ideal, um modelo de saúde preventivo que funcione de verdade. Então isso compromete demais. Agora, no caso dessa pandemia de Covid, tem um fato inegável que todos nós temos que concordar e chamar atenção para ele. A politização desse jogo. Isso aí foi lamentável, foi isso que gerou várias das atitudes erráticas, tanto da União quanto de estados e municípios. O que era para ser tratado como uma questão de gestão, como uma questão de saúde pública, acabou virando uma questão de politicagem, uma questão de palanque para 2022. A oposição tinha claramente o objetivo de arrumar todos os motivos para desgastar o presidente Bolsonaro até conseguir derrubá-lo. Inclusive, se pudesse, nessa CPI, produzir um relatório que destruiria com Bolsonaro, essa seria a alegria da oposição. Só que não é isso que está acontecendo, a oposição está muito mal nessa CPI. Ela não está cumprindo também o seu papel inicial para destronar Bolsonaro, que tem o quê? Tem o apoio do Congresso, tem o apoio da parte da Câmara dos Deputados que impede, que blinda ele de sofrer qualquer processo de impeachment. Então, Bolsonaro não será derrubado por essa CPI e ainda pode até sair com a imagem menos desgastada do que se esperava dela. Agora, temos que denunciar essa politização de toda essa pandemia do Covidão foi o grande erro que o Brasil cometeu. E esse erro é de todos, União, estados e municípios. Não tratamos a questão da saúde pública com seriedade, a gestão dela com seriedade. Não trabalhamos, temos que trabalhar a prevenção de saúde no Brasil. Virão outros problemas e a gente continua não preparado, a não ser, excetuando-se alguns municípios, eles estão preparados para isso. Mas a grande maioria seguiu só politicagem e dane-se o povo brasileiro. Constantino pedindo a palavra. Só para corroborar isso que o Serrão disse, né? Parece que a senadora Mara Gabrilli, aquela do PSDB paulista que chegou ao ápice do ridículo que foi falar que devemos gratidão ao regime ditatorial assassino que causou a pandemia, né? Seja por perseguir médicos e jornalistas em Wuhan, seja por ter criado em laboratório, vai saber. Ela disse, posso usar os minutos da resposta dela, né, do general Pazuello, para fazer mais uma pergunta, porque, na verdade, eu não estou interessada na resposta dele. Olha, isso é uma confissão de que montaram um palanque, é uma ópera bufa sob a tutela chinesa. Né? É um negócio constrangedor para os brasileiros. E não só constrangedor ou bizarro, preocupante, porque nós estamos falando da casa máxima do nosso Congresso Nacional. Né? O Senado Federal com pessoas querendo bajular um regime que, aliás, tem coluna na revista Veja, né, no site da Veja, do embaixador chinês enaltecendo os 72 anos de poder e 100 anos de Partido Comunista Chinês, enaltecendo uma peça publicitária. Quer dizer, um negócio bizarro, um regime responsável pelo assassinato de mais de dezenas de milhões de pessoas, campos de concentração até hoje. O que está acontecendo com o Brasil? Não dá para fazer parte desse circo. O circo está ficando perigoso. E não querem a resposta do Pazuello, porque, na verdade, estão lá para isso. Tem uns que nem fazem pergunta, fazem discurso. É só isso. Agora, todo mundo está vendo fora da bolha. São discursos vazios. Amanda, tem circo ou não tem? Tem circo dos dois lados. Lógico que tem.
Aliás, essa CPI nessa sessão, concordo plenamente quando o Serrão disse que foi chatíssima, e foi chatíssima mesmo. E sabe por quê? Porque muitos senadores dos dois lados, tanto oposicionistas quanto governistas, usaram todo o seu tempo para fazer um discurso político, sem sequer perguntar, sem sequer questionar o Pazuello. Também já estavam cansados, né? Porque todos, só o Renan ontem levou umas 4 horas questionando o Pazuello, esgotou todas as perguntas. Alguns senadores tentaram refazer essas mesmas perguntas, ele continuou mentindo, continuou saindo pela tangente, continuou desviando, continuou vendendo falsas versões, né? Então, realmente virou um palanque para senadores, tanto do governo quanto da oposição, venderem a sua versão da realidade. Agora, eu acho que os fatos, eles corroboram, eles comprovam, por mais que o Pazuello negue, por mais que ele apresente inverdades, desinformações, mentiras nuas e cruas, é só você olhar para a documentação e a farta da documentação, inclusive produzida agora pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas de União. É só voltar, é só olhar para as secretarias, ver toda essa documentação, essa troca de e-mails, para ver que o Ministério da Saúde foi avisado, sim, com alguns dias de antecedência sobre a crise em Manaus. É absurdo. A gente teve a tal da Mayra Pinheiro, no dia 6, em Manaus, visitando unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, com equipes de médicos distribuindo cloroquina quando faltava oxigênio. No dia 7, houve um telefonema do secretário de Saúde de Manaus para o Pazuello, alertando sobre a falta de oxigênio. Dia 10, o Pazuello estava em Manaus. Dia 11, reunido com representantes da White Martins. No dia 14 de janeiro, tem um colapso de oxigênio. São fatos, é só você olhar para a cronologia. Se você olhar para essa gestão, é uma gestão incompetente, porque ela não foi atrás, ela não teve empenho, esforço na compra de vacinas, senão teria dado um jeito. Quer ver como o mesmo governo é cindido? Vou dar um exemplo. Na economia, por exemplo, o que a gente fez? Não tem dinheiro suficiente, não tem recursos, tem teto de gastos, mas estamos enfrentando uma pandemia, né, na história recente, sem precedentes. O que vamos fazer? Criaremos um orçamento paralelo, aprovaremos auxílio emergencial, abriremos crédito para indivíduos, para pequenas, médias e grandes empresas. Não foi isso que foi feito. Então, foram dadas soluções factíveis, a curto prazo, rápidas, para atender a situação imediata e sem precedentes. Por que não foi feita a mesma coisa na saúde? Porque na saúde foi tão difícil atender as cláusulas da Pfizer, quando 69 países compraram a mesma vacina antes do Brasil com as mesmas cláusulas. Por que a gente não conseguiu dar o mesmo jeito para atender a emergência na saúde? A gente deu um jeito para atender a emergência na economia e não demos o jeito para atender a emergência na saúde. Por quê? Porque você tem uma visão anticientífica e negacionista que vem a partir de cima, que vem do presidente da República. É muito fácil olhar para o mesmo governo e as decisões que foram tomadas em uma frente e na outra são completamente diferentes. Serrão, em seguida o Constantino. Amanda, o problema ainda é pior do que você descreve. Nós temos aqui uma falha estrutural do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é uma incompetência total. A saúde é uma das áreas que tem mais recursos, só que esses recursos nunca são bem utilizados como deveriam. Esse é um ponto. Outro ponto assustador. O Brasil, ele obra e anda, isso para usar um termo educado, para a Amazônia. A Amazônia é absolutamente ignorada, sempre foi. Agora é que se tenta fazer aí no discurso, pelo menos, criou-se aí um Conselho da Amazônia para tratar lá de cima, mas ações práticas, o nosso país ignora completamente a Amazônia. Lá tem uma ausência de Estado assustadora. A gestão lá de tudo ligado a governos é uma tragédia, sobretudo, principalmente, a saúde pública. E o que nós vimos nessa pandemia foi isso. Lá foi o primeiro lugar que impactou, foi o lugar que mais causou mortes no começo. E aí, o que aconteceu? Foi só priorizar um pouco a vacinação para lá, tudo se acalmou. Então, o problema foi descaso. Sempre tratamos a Amazônia com descaso, porque a nossa estrutura é muito ruim. Agora, a nossa classe política é absolutamente desqualificada. Ela politizou de maneira criminosa essa pandemia e, o pior, ela, na hora de uma CPI absolutamente inútil, virou um circo, virou um palanque, e não seria necessária nenhuma CPI. Esse era o momento do país estar
integrado, o Congresso está focado em aprovar reformas e para fazer críticas pertinentes ao governo, mas sem a palhaçada, sem perder tempo com essa CPI, que toma um tempo danado da gente, que é obrigado a analisar as bobagens que lá são faladas, e enquanto o país deveria estar priorizando outras questões essenciais para mudar esse modelo de Estado no Brasil, que é paquidérmico, corrupto e incompetente. Vai lá, Constantino. Não estamos te ouvindo, Constantino. Em seguida a gente passa a palavra para você. Em seguida a gente passa... Agora sim, por favor, por favor. Foi um erro meu. Por favor. Só para mostrar como bateu o desespero à porta da oposição, né? Mais uma declaração do Fabiano. A gente está com um pequeno probleminha no áudio do Constantino. Vamos fazer o seguinte, produção, vamos para o intervalo comercial agora? Ainda não? Então vocês querem comentar mais? Podemos? Então vamos. Então vamos para o intervalo comercial, a gente ajusta tudo por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta na Jovem Pan. Estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 27 minutos. Antes do intervalo comercial, a gente estava debatendo aqui sobre o que disse o Pazuello ontem e também hoje na CPI da Covid-19. Ficou faltando o comentário do nosso Constantino. Vai lá, Consta. Paulo, na verdade eu estava querendo falar do que disse a oposição, porque está batendo o desespero, né? O Fabiano Contarato da Rede, senador Marineiro, disse sobre a Pfizer: primeiro compra, para depois discutir o contrato. Quando chega nesse nível de narrativa, de irresponsabilidade, né, e a gente sabe que se o governo não tivesse tomado todos os cuidados possíveis, o discurso, a narrativa da oposição ia ser diametralmente oposta. Né? Foi irresponsável, improbidade, tem que ser impeachment. Né? Eu quero chamar a atenção uma vez mais, porque eu acho isso muito importante de frisar, né? Porque... infelizmente, essa pandemia se abateu sobre o mundo, por isso, inclusive, tem esse nome, senão seria uma epidemia localizada. Né? E, de novo, o Brasil não está nem entre os 10 primeiros. Negacionista, para mim, é quem nega a origem, que é a China, e prefere bajular um regime desses, ou quem nega o que está acontecendo agora com nossos vizinhos. Olha para o Uruguai hoje, olha para a Argentina. O Uruguai tem uma taxa muito maior de vacinação e está com muito mais mortes, 50% mais mortes, 60% na margem. E a Argentina, que tem um lockdown mais longevo e severo da região, também passou a liderança. Então, nós temos que levar em conta isso para um debate sério, porque a pandemia é muito ruim, tirou muitas vidas, né? E essas variantes são muito agressivas e nada disso é culpa do governo federal. Nós temos que ter um pouco mais de honestidade ao debater isso, porque, inclusive, pelo visto, novas pandemias virão, né? Alguns especialistas já falam isso. Então, assim, nós temos que ter um pouco de cuidado para tirar algumas lições importantes disso, em vez de ficar rotulando de negacionista quem apenas discorda de que o lockdown salvaria a pátria ou que não salvou em lugar nenhum. Muito bem. Amanda Klein, você quer fazer alguma contra-argumentação aí no que disse o Constantino ou podemos seguir com a pauta? Não, vamos seguir. Eu acho que eu já defendi meu ponto de vista. Eu acho que é um problema, sobretudo, de gestão, né? Estou me atendo hoje ao depoimento do Pazuello na CPI. Acho que foi uma gestão muito incompetente. Acho que é difícil defender a gestão do Pazuello. Agora, só ver a diferença quando Marcelo Queiroga assumiu com uma postura muito mais técnica, né? Se movimentando melhor, até politicamente. Eu acho que a gente teve avanço até nos contratos de vacinação. Acho que você já mudou um pouco o discurso em relação à pandemia, para um discurso mais médico, mais técnico. Então, para mim, foi um ministro muito incompetente, mas eu acho que ele seguiu ordens do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que ele seguiu ordens e orientações do presidente Bolsonaro, que sempre foi um presidente, e eu só uso negacionista no sentido de que ele virou as costas para a ciência, ele deu as costas para a ciência. Então, ele defende instrumentos ou defende comportamentos que não são defendidos pela ciência. Alguém que promove aglomeração, que nunca usa máscara, que insiste em medicamentos que são comprovadamente ineficazes, que não estão em debate em nenhum outro lugar do mundo, né? Esse debate já está ultrapassado em todo mundo desenvolvido. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem ideias ultrapassadas e vende ali para os seus apoiadores nas redes sociais. Então, por isso que eu digo que foi uma gestão muito incompetente. Foi responsável por todas as mortes, é dele a culpa por todas as mortes, governadores, prefeitos, secretários de saúde não têm responsabilidade? Óbvio que tem. Óbvio que é um exagero dizer que ele tem responsabilidade e culpa por todas as mortes. Lógico que haveria, independentemente qual fosse o ministro da Saúde. Mas foi pior, e principalmente nosso horizonte de saída dessa pandemia está mais distante devido à incompetência dessa gestão. Serrão, para a gente finalizar?
Por isso que seria importante que o governo federal desse uma olhadinha e uma divulgada no trabalho que foi feito em Chapecó, Santa Catarina, em Porto Seguro, na Bahia, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, experiências um pouco diferentes da maneira de lidar com essa pandemia de Covid. Temos que trabalhar a saúde preventiva, senão a próxima pandemia vai chegar e a gente vai continuar perdendo de 7-1 para os alemão, como falam aí na gíria.